Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, aqui para a nossa aula de arte, história da arte, artes visuais, todos os parâmetros que envolvem aí essa disciplina que a gente chama de artes. Hoje a gente vai ver uma coisa que não se vê todo dia e nem se fala sempre, né? Que é a chamada arte efêmera. O que será isso, professor? Do que isso se trata? Será que eu já vi? Será que eu nunca vi? Vamos ver então. Hoje são 3 de agosto. Arte efêmera, que é o seguinte: efêmero, a começo de conversa, significa aquilo que dura pouco, é o contrário de eterno. Então aqui vamos para uma definição rapidinha sobre arte, né, que dura pouco, que não é eterna. A arte efêmera, né, dentro dos conceitos de história da arte, é um conceito curatorial utilizado para denominar instalações. Eu vou marcando aqui enquanto falo, enquanto explico. É melhor, porque a gente vai falar disso aqui depois sozinho. Instalações, separadamente. Happenings e performances. Inclusive, no final dessa aula, vamos ter aí duas questões sobre isso aqui. Happening e performance, né? Aprender a diferença. Então, denominar instalações, happenings, assim mesmo em inglês, e performances, que não têm pretensão de ser perenes. Outro sinônimo aqui de que dura muito, né? Dura sempre. E se opõe às formas mais tradicionais da arte. E sempre a gente tem como referência, né, essa proposta tradicional, porque até o final do Renascimento, final do início do Barroco por aí, a arte continua praticamente no mesmo tipo de produção. Vai mudando o estilo, vai mudando a cultura, mas sempre escultura, pintura, de forma tradicional, certo? Dentro das várias diferenciações de tempo. Aí vem essas propostas que não são tradicionais, que a gente já viu várias delas. Então, elas se opõem às formas mais tradicionais da arte, como a pintura ou a escultura. Um quadro, por exemplo, permanece existindo depois de ser pintado. Você pinta o quadro, ele continua lá, existindo. Pode ser um quadro belíssimo, um quadro bem feito, um quadro feito por um artista renomado, né? Ou um quadro mais comum, feito por uma criança, mas é sempre quadro. Ele é feito e continua existindo depois de ser pintado. Já no happening, a arte só existe durante o período em que é realizada pelo artista. Naquele momento em que estão operando aqui, né, a realização do happening, é o tempo que o processo, né, vai se dando, vai sendo feito, e a arte vai existindo durante aquele processo. Certo? Bom, podendo ser exposta posteriormente em galerias e museus somente por meio de fotos e vídeos. Aí você para um pouco, deve ter parado um pouco e pensado, apresentação ao vivo de um músico, de uma artista, uma cantora, também se encaixa. A gente vai já ver isso aqui no desenvolvimento. A arte efêmera nega a ideia de duração e cristalização dos objetos artísticos. No lugar do trabalho projetado e realizado pelo artista, do qual o público só conhece a versão final, o que é exibido é o projeto em processo de realização, de forma que a própria noção de obra, como objeto plenamente realizado, é posta em xeque. Aí aqui a gente tem uma contradição dentro da própria arte, que é se fazer durável, a arte é eterna, e ao mesmo tempo trabalhar com o que não é durável, certo? A arte efêmera. Certo? Definição colocada. Vamos continuar com ela. Olha, essa figura já passa uma ideia, mais ou menos, dessa coisa de arte efêmera. Isso aqui não é uma obra de arte, que vai estar no museu nem nada, mas é uma ilustração que passa essa ideia. Ok? A gente fez aí, está vendo aí uma figura
de uma estrutura de pulmões desenhada, uma parte, a traqueia, e os pulmões representados por gomos de laranja. Essa foto eterniza, de certa forma, né, eterniza aí o que foi feito. Mas o que foi feito mesmo não pode ser mais observado, porque com certeza essa laranja já se foi, ela já se deteriorou. O público passa a ter papel ativo nos processos propostos pelos artistas, isso na arte efêmera. Em diversas instalações, a obra depende da interação com o público. Em diversas instalações, a obra depende da interação com o público. No lugar da contemplação, simplesmente, você ficar na frente da obra olhando para ela, vivencia-se um acontecimento. Você faz parte do processo. As propostas de arte efêmera ampliam os horizontes da obra de arte ao serem realizadas em espaços não institucionais, como ruas, praças e parques, e a utilizarem materiais diversos, como terra, folhas, detritos, etc. A gente vai ver uns exemplos já já. Fala-se muitas vezes do corpo do artista e do público. Isso mesmo, a arte efêmera muitas vezes vão se valer do corpo do artista e do público. Mais um pouquinho de história para a gente entender esse processo. É sempre assim, né? Eu coloco bastante definição, um pouco de história, aí do meio para o fim a gente vai analisando as imagens. Nas décadas de 1950 e 1970, as artes visuais passam por transformações diversas. Isso foi bem colocado nas nossas aulas lá que nós tivemos de arte moderna, né? de vanguarda artística. O movimento Neo-Dada, o grupo Fluxus e o músico americano John Cage, entre outros, né, passam a subverter as maneiras tradicionais de realização e exposição da arte. Isso aí por volta, né, de entre 1950 e 1970. Se os museus, no início da década de 1960, começam a abrigar as chamadas instalações, e a gente vai perceber mais tarde que isso aqui é uma invenção de um artista brasileiro, os espaços fora das instituições de arte transformam-se em locais de manifestações artísticas. Então, o que acontece? Extrapola-se o espaço tradicional de apresentação artística, de exposição artística, que são os museus e as galerias, né? E consegue-se chegar do lado de fora, calçadas, ruas, etc. Bom, o grupo Fluxus, fundado pelo artista lituano Jorge Maciunas e composto, né, da artista plástica japonesa Yoko Ono e do poeta inglês Dick Higgins. Lembra da Yoko Ono? Esse nome chama a atenção de vocês? Esposa, né, do John Lennon, aquele dos Beatles. Bom, eles, entre outros, né, evidenciam em seus trabalhos a constante mutação da natureza e conta com a participação de outros artistas ou do público em seus procedimentos, onde suas ideias principais é de que a vida pode ser vivida como arte. É uma das propostas, certo, de movimentos artísticos, dessa forma aí, que é analisar a maneira de viver e de conviver com os espaços artísticos, com as propostas de arte e de produção de ideias. Então, esses grupos, como o Fluxus, o movimento Neo-Dada, artistas como o John Cage, eles vão levantar esses questionamentos e propor coisas novas. No Brasil, o que a gente tem aqui? As formas de arte que se encaixam nesse conceito vão surgir no final da década de 60 e na década de 70, influenciada pelos movimentos artísticos europeus e americanos. Parte dos artistas brasileiros passa a questionar escolas e museus e propor novas formas de arte. E nesse tempo, pessoal, né, de tanto questionamento, esse tipo de arte ele é mais consolidado hoje em dia. Mas quando ele começa, década de 50, 60, 70, sempre que há uma vanguarda, ela é criticada e olhada assim com certas, né, um pezinho atrás, né, colocado como uma coisa, isso não é tradicional, não é legal, isso vai contra o que o público está acostumado, mas também isso chama atenção
de outros vanguardistas, de pessoas que estão, digamos assim, cansadas do tradicional e acabam também, né, se entregando a essa nova proposta. Então, soma-se a essa influência o cenário político do Brasil, em regime ditatorial militar desde 1964. Aqui tem um número a mais, um número invasor aqui. A repressão, a violência e a censura no país geram resposta por parte de um grupo de artistas, cujas obras têm caráter contestatório, não apenas em seu conteúdo, mas também em sua forma. Em 1966, por exemplo, Hélio Oiticica publica o texto A Nova Objetividade Brasileira, no qual afirma nova maneira de fazer arte, chamada pelos artistas de anti-arte. Isso aqui a gente já viu na proposta do dadaísmo, né, que eu mostrei para vocês, que era um movimento que achava que a arte precisava ser discutida, rediscutida, refletida e questionada, certo? Criticada, por conta do aparecimento, né, do surgimento aí do embate da Primeira Guerra Mundial. Embora o texto não seja um manifesto de movimento específico das artes plásticas brasileiras, ele expõe novos conceitos presentes em trabalhos de diversos artistas contemporâneos, de Oiticica, como Luiz Afonso Guimarães, Marcelo Nietzsche, Wesley Ducli, Lígia Pape, Nelson Lainer, Cildo Meirelles e os portugueses radicados no Brasil, Antônio Manuel e Arthur Alípio Barrio. Desses aqui, o Cildo Meirelles, o Barrio e Wesley Ducli vão ser os que vão se destacar mais nessa premissa de fazer crítica ao momento político. Não é que os outros não vão fazer, mas eles vão fazer com mais peso, certo? Não só o momento político, mas uma política geral, né? O Cildo Meirelles, ele vai fazer críticas quanto ao imperialismo americano, entre outras coisas. E o Hélio Oiticica vai ficar focado em muitos dos seus trabalhos na inovação, né, da visualidade do concretismo, do neoconcretismo, também na valorização do nosso país enquanto país tropical. As características tropicais do Brasil vão estar presentes na arte dele. Bom, de modo geral, esses artistas têm uma nova postura em relação à arte. Esses artistas todos que eu falei aqui, cada um do seu jeito, e de modo geral eles vão ter uma postura, né, nova em relação à arte. Recusam a obra de arte como contemplação passiva do espaço representado. Isso de você ficar na frente de um quadro olhando, nossa, como é bonito, como é bem pintado, como é bem desenhado. Olha essas cores, né? Olha essa atmosfera. Essa pessoa que pintou esse quadro realmente é muito talentosa. Aí você fica fazendo, né, tecendo essas observações consigo mesmo muitas vezes. Ou não, você pode fazer isso vendo um filme que te chama a atenção, lendo um poema, um texto, ou olhando aqui para esse desenho dessa praia. E sabendo que esse desenho, por causa da maré que vai subir, vai acabar com ele. Aqui é diferente de um quadro. Você sabe que vai voltar outro dia para ver esse quadro que vai estar lá pendurado na parede do museu. Aqui tem-se certeza que quem viu, viu. Quem não viu, só por fotografia agora. Está entendendo aí o questionamento, a vivência diferenciada sobre uma coisa que é criada para não ter, é criada para acabar, criada para ter fim? Pois é. Continuando aqui. Priorizam o processo de criação em detrimento da forma final da obra, entendem o momento da arte como campo de experiência, partem da ideia de que o homem, por meio da experiência artística, pode sair da alienação. Alienar-se é colocar-se muito longe de uma proposta, longe o suficiente ao ponto de você ignorar, de você não saber que ela existe. Então, quando a gente propõe que alguém saia da alienação em relação a alguma coisa, a gente vai fazer aquela pessoa mergulhar em conhecimento sobre aquela coisa.
certo? Os alienados, eles são aqueles distantes do conhecimento aprofundado de qualquer coisa. Então, essa experiência artística pode fazer o ser humano sair da alienação, realizam trabalhos coletivos e passam a solicitar a participação do público. Dentre esse novo conceito, alguns dos seus trabalhos encaixam-se no conceito de arte efêmera, desses artistas que nós falamos. E esse exemplo que a gente tem aí na praia. E esse exemplo de praia é só um deles. Vamos aqui. Em 1969, por exemplo, Arthur Alípio Barrio expõe no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro trouxas ensanguentadas no jardim, espaço de esculturas consagradas. Então, lá no jardim do MAM, né, Museu de Arte Moderna do Rio, o Alípio Barrio expõe trouxas ensanguentadas no lugar onde geralmente se expunha, certo, esculturas consagradas. Em 1970, o Barrio apresenta as mesmas trouxas na mostra Do Corpo à Terra, organizada pelo crítico de arte Frederico Moraes, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Ele espalha também 500 sacos pelas ruas da cidade e depois joga-os no esgoto, espalhando rolos de papel higiênico. Essa performance é filmada e seu registro é exposto em Nova York, na exposição Information, no Museu de Arte Moderna, o MoMA, de lá de Nova York. Ainda na mostra Do Corpo à Terra, o artista Luiz Afonso realiza a obra Napalm, na qual um pedaço grande de pano branco estendido sobre a grama do parque é queimado. Também em 1970, Antônio Manuel participa do Salão Nacional de Arte Moderna, entrando nu no museu. Todas essas propostas têm o seu tempo de acontecimento, têm o seu objetivo, a sua razão de ser, e cada uma, de sua forma, levanta uma reflexão e um questionamento. Cada uma com o seu objetivo. Os das trouxas ensanguentadas, do Alípio Barrio, é uma crítica, né, e uma forma de reflexão sobre os corpos encontrados em beira de rio, nos matagais, né, por conta da violência muito presente no nosso país, principalmente na época ditatorial militar, onde muitos desses corpos não tinham identificação. Entre outras situações. Então, esses exemplos eles estão aqui para mostrar como esses processos acontecem e eles só são reconhecidos depois, só são conhecidos depois via filme, via fotografia, porque são performances. E a gente vai entender melhor sobre performance passando adiante. Todos esses trabalhos têm duração rápida. É uma característica da arte efêmera. Tem duração rápida. E exibem uma arte que, em vez de ser objeto, é acontecimento. Entenderam aí? A proposta é o acontecer, é o existir. Daí o nome em inglês, happening, traduzido a grosso modo, é acontecimento, é o que está acontecendo. Então, o que é louvado, o que é exibido, é o próprio acontecimento em detrimento do objeto. O artista deixa de ter a função de construtor em obras de arte efêmera. O crítico de arte Frederico Moraes, que acompanha de perto os artistas das décadas de 60 e 70 no Brasil, afirma que suas propostas são de desarrumar o arrumado, destrabalhar o trabalhado, destruir o construído. E são propostas de vanguarda. Quando a gente lembra do dadaísmo, certo? E do surrealismo, a gente lembra dessas propostas de destruir o construído. Para o dadaísmo, no caso do surrealismo, eles também propunham destruir, mas reconstruir com outras premissas. Então isso não é uma coisa muito nova, não é exatamente nova, certo? É uma releitura de processos que já aconteciam antes, no começo do século XX. Aqui na figura, o que a gente tem? É uma escadaria com milhares de pequenas estátuas feitas de gelo.
estátuas que lembram pessoas sentadas. Então, a artista, ela pegou e colocou isso nos Estados Unidos. Na escadaria de uma universidade, ela fez essas estatuazinhas de gelo, né, em formas, e aí ela expôs, colocou na madrugada, né, enquanto estava frio, ela colocou as estátuas que ficaram lá expostas. Isso era no verão, o dia amanheceu, o sol levantou, começou a esquentar, e as estátuas, no fim do dia, tinham derretido todas. É uma proposta de arte efêmera dessa artista americana aí, como exemplo aqui a gente está vendo. Outro exemplo interessante é de uma árvore de chocolate que foi feita por uma artista, também foi nos Estados Unidos, e ela esculpiu essa árvore de chocolate, um tamanho mais ou menos natural, 1,80 m, 1,90 m, e expôs a árvore no meio de um pátio, e chamou 300 crianças que ficaram à vontade para devorar essa árvore de chocolate. Então, você imagina aí, 300 criaturinhas voando em cima de uma árvore de chocolate. Isso aqui é arte efêmera, né? Bom, entre as principais características da arte efêmera, o que a gente tem? A brevidade, porque dura pouco. Imagina aí uma árvore de chocolate, 300 crianças, 300 boquinhas ensandecidas para uma árvore de chocolate. Brevidade. Vai durar pouco, né? A curta duração, aqui a gente tem uma repetição de informação. A obra instantânea, a transitoriedade, certo? A árvore deixa de existir, a árvore de chocolate, ela vira alimento na boca das crianças. Transitoriedade, um processo de uma situação para outra. A participação do público, o caráter provocativo, porque tem um peso bastante, né, de construção, de levantamento de questionamento e de reflexão e de crítica. A proposta conceitual, aquela coisa que a gente já viu sobre arte conceitual, onde o valor não é do objeto, mas do conceito, da ideia. Nesses casos, o artista ele não precisa nem ele mesmo fazer a obra. Ele tem a ideia, ele terceiriza essa realização, fotografa, filma e depois expõe. A ideia ainda é dele. A arte passa a existir antes mesmo de ser concretizada. É uma proposta conceitual. O registro feito, né, por fotografias e vídeos. Essas são as características da arte efêmera, dentre elas, né, as principais. Mas quais os artistas mais conhecidos e suas obras na arte efêmera? Quais são eles? O artista norte-americano Anthony Howe é famoso no Brasil por ter construído 2 esculturas cinéticas. Se você não está lembrando que é cinética, escultura cinética é aquela que tem movimento, certo? Aquela que se mexe. Para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Vocês devem lembrar. 2016, nas Olimpíadas do Rio, quando a pira olímpica foi acesa, ela foi erguida até na frente dessa escultura que está aqui, que se movia, representando um sol. Então era como se fossem os raios de sol e o fogo da pira brilhando e refletindo nessa escultura que é de metal. Foi uma arte efêmera pensada para provocar movimentos em looping, né, repetitivos. E hoje permanece no centro do Rio de Janeiro. Só que apagada, né, e sem movimentos. Eu acredito que, eventualmente, essa peça ela se movimenta. Depende. Né? Em momentos comemorativos lá no Rio de Janeiro, acredito eu que eles, né, dão uma organizada lá e aí a máquina em si se mexe. Mas ela foi muito elogiada. A abertura das Olimpíadas do Brasil, do Rio, de 2016, foi muito esperada, também foi muito temerosa. As pessoas aqui meio, né, não acreditavam que pudesse ser uma coisa bem feita, mas foi bem feita, simples e encantou todo mundo. E a ajuda do artista Anthony Howe foi importante nesse processo. Outro artista é o grafiteiro Eduardo Cobra. Ah, professor, é mesmo, o grafite é uma arte efêmera. Ela dura pouco, principalmente se ela estiver em cidades
que fazem regularmente, né, a pintura e a repintura desses edifícios, desses muros onde os grafites estão. Então, Eduardo Cobra é um brasileiro que já produz vários murais expostos, já produziu vários murais expostos em edifícios, fábricas e estádios em diferentes lugares do mundo. Algumas das suas obras mais famosas foram o mural Ayrton Senna, que é esse da fotografia, e A Mão de Deus. É um grafite, tá? Esse grafite aqui do Ayrton Senna, feita pelo Eduardo Cobra, ele até foge um pouquinho da linha do Cobra, porque ele o personagem tá colorido, mas ele costuma fazer os personagens em preto e branco, em contraste com a pintura geométrica colorida que fica atrás ou sobreposta. Eduardo Cobra. Já a Lygia Clark e o Hélio Oiticica, nós já falamos dele, foram artistas que tiveram um repertório vasto na produção de instalações artísticas, visando a participação do público. Aliás, a Lygia Clark foi uma das primeiras artistas no mundo a começar essa proposta de interação com a peça, né, com a arte. Quando ela fez a série Bichos de Bolso, as pessoas podiam tocar nas esculturas e mexer com elas. A obra A Casa é o Corpo, Labirinto, da artista Lygia Clark, propunha uma estrutura de 8 metros para simular a experiência da gestação. Essa daí da figura, né? O espectador fazia parte da obra ao experimentar sensações durante o percurso labiríntico dessa obra aí, A Casa é o Corpo. Essa foi a melhor figura que eu pude encontrar disponível aí para poder dar esse exemplo visual para vocês. Isso é da Lygia Clark. E o Oiticica fez o quê? Ele realizou uma instalação chamada Tropicalia, na década de 70, criando um percurso cheio de biombos. Biombos são aquelas divisórias. Muitas vezes você tem um cômodo, e aí você usa uma divisória que se apoia em si mesma, ela é dobrável, você vai para trás para trocar de roupa e tal. E tem muito isso em provador de loja, ou em lojas mais intimistas, tem um biombo, né, ou até mesmo só para dividir ambientes. Então ele coloca esses biombos, né, cheio de biombos, plantas tropicais, areia, pedras, escritas e música. O artista desejava passar a sensação a partir do retrato da brasilidade, inclusive vento, né, ventiladores e o som do mar. Essa instalação ela foi feita algumas vezes fora do Brasil. E vocês sabem, em países do hemisfério norte, é mais raro e é diferente. Mesmo quando eles vão à praia, é diferente de uma praia aqui no hemisfério sul, né, nos trópicos. Então eles puderam experimentar mais ou menos a sensação de estar num lugar, né, de clima tropical. Exemplos de arte efêmera. Além de conhecer várias artes efêmeras famosas, é possível ter exemplos comuns do dia a dia, como uma loja de doces que esculpe biscoitos em diferentes formatos. Os biscoitos vão ser consumidos, né? Vão ser comidos. Por isso é efêmero, é pouco. Ou então pinturas de rua que são produzidos para determinados eventos, como Copa do Mundo ou campanhas sociais. Aqui na figura, um bolo decorado e produzido para ter um formato original também é considerado uma arte efêmera pela criatividade e intenção artística. Isso acontece muito, certo? Para festa de aniversário, casamento, tem sempre aquele bolo temático, né, que a pessoa pede para fazer, vai porque assim a doceira ou o doceiro, o confeiteiro, a confeiteira, eles têm lá os seus artistas, né, nos ateliês para fazer essas propostas aí, ok? Podem ser usadas flores naturais, ou essas flores são esculpidas em glacê ou em outros materiais. E eles usam muito também um revestimento liso chamado pasta americana, que pode ser uma base para pintura. É bastante usado. É legal para comer, mas visualmente empresta bastante beleza.
né, para o bolo. Da mesma maneira, um lindo castelo de areia feito para ser exposto por determinado período tem o seu prazo de validade, mas não deixa de ser uma arte. Além disso, durante a festa junina, muitas decorações artísticas aparecem cheias de bandeirolas, enfeites e alimentos artesanais. Aqui na figura, um carro feito na areia, né, em conjunto com outras obras. Existem artistas da areia nas praias, em muitos lugares, em muitos países. E aí, na época onde o turismo é alto, né, na época de alta temporada, eles se exibem fazendo suas obras, né? E as pessoas vão lá e contribuem com a caixinha deles. E assim, deve não ser fácil, né, fazer uma coisa como essa daí, com tantos detalhes, em areia, que é um troço que desmancha muito fácil. E a pena, né, de desfazer. Ao andar na rua, é possível ainda apreciar artes espetaculares, como saraus, performances, peças, shows e outras apresentações artísticas que possuem tempo de duração. Sendo assim, espetáculos de teatro, música ou dança fazem parte da arte efêmera, embora sejam artes milenares que já existiam bem antes desse conceito. Aí, se a gente prestar atenção nessa proposta de duração de tempo, a peça teatral começa, tem todo o seu desenrolar e acaba dentro do tempo estipulado. Então, aquela apresentação é considerada efêmera. Mesmo que a peça exista, escrita, ela é atuada uma vez, de uma vez por vez, né? Uma apresentação por vez. Então, cada apresentação é considerada uma obra de arte efêmera. Porque eles nunca apresentam do mesmo jeito duas vezes. Tem sempre uma coisa diferente, tem sempre uma respiração diferente, tem uma vibe diferente. Certo? Seja para peça teatral, seja para show de música ao vivo, nesses tipos de arte aí. Então, vamos lá, adiante. Vamos falar aqui da artista Flora Foranger. Ela ficou conhecida por criar obras assim, ó, a partir dessa matéria-prima, obtida em bosques da sua vizinhança. Ela criou figuras de animais e, a partir de materiais orgânicos e para além das folhas, ela usou flores, frutos e sementes, registrando a sua obra por fotos. Olha aí que ideia boa. Você pode fazer isso. Pode treinar aí no seu quintal, se tiver um lugar onde você possa recolher sementes, folhas, flores, frutos, fazer uma composição, fazer um desenho figurativo, fazer a foto. E aí você pode expor suas fotos na sua rede social e adiante, né? Aqui no caso, arte efêmera com folhas. Embora a arte efêmera tenha uma certa durabilidade, não existe uma média de tempo que contemple todas as obras. Uma obra feita com folhas, como um desenho a partir de diferentes tipos de folhagens, pode durar muito ou pouco tempo, independentemente. Usar folhas já traz um caráter transitório, pois elas são orgânicas e se decompõem. E esse conceito também é levado para outros tipos de arte. Ok? E na escola que tem muito. É aí em que essa atividade se faz mais presente. Arte efêmera na educação infantil. A partir do exemplo anterior, já é possível pensar em como estimular a criatividade das crianças com artes efêmeras, através de materiais orgânicos, areia, folhas e até mesmo alimentos. Atividades educativas em salas de aula ou em espaços abertos são possibilidades para fazê-las se conectarem com a natureza, para criarem esculturas, instalações ou desenhos. E aí a criançada faz de tudo, com arroz, com macarrão. Quem nunca, né, na escola, não teve o seu tempinho de colar grãos no papel, né, para cobrir um desenho? Feijão, soja, arroz, macarrão parafuso, fruta, areia, fazia muito isso com areia. E aqui tem outros exemplos, né, e as crianças vão inventando. Isso serve tanto para desenvolver uma ideia de composição, de organização, de delineamento, né, de limitação do espaço para as crianças, quanto também para estudar diferentes texturas. Isso tem riquíssimo para o aprendizado das crianças. E é isso. Eu falei que tinha
3 questões, uma, duas, 3, né? Tem 3 para vocês hoje. Então vamos lá. Sobre arte efêmera. Questões objetivas e daquele mesmo jeito de sempre, né? A gente analisa, lê para vocês, vocês fazem o registro, respondem depois e repassam para o tutor de sala, certo? Na aula seguinte eu trago essas mesmas questões para a gente fazer uma correção. Beleza? Então, sobre arte efêmera, marcar a alternativa incorreta. Incorreta. Tá? Cuidado, você vai ler e vai procurar aquela que não está correta sobre o que a gente disse sobre arte efêmera. A letra A diz assim: arte efêmera é uma forma ou estilo de arte, especialmente presente na arte contemporânea. E aí, ela é contemporânea, ela é tradicional? Eu vou lendo e falando aqui ao tempo que vocês vão registrando. Letra B. Suas obras buscam questionar a transitoriedade da arte, criando uma série de registros permanentes. Letra C. O que sobra de uma obra efêmera, em sua totalidade, são registros. Só é possível ter uma ideia por meio de fotografias, textos ou vídeos de como foi vivenciá-la pessoalmente. E letra D. Muitos artistas utilizam materiais perecíveis que só duram o tempo da obra, ou às vezes precisam ser substituídos se ela for refeita. Então, qual dessas alternativas é a incorreta? Essa foi a questão 1. Vamos à próxima. Marque a alternativa correta. Agora você vai marcar a correta sobre o conceito de happening. Letra A. Happening, lembrando que é um tipo de arte efêmera. Letra A. É uma ação que envolve apenas a dança e a música e é sempre apresentada em locais fechados por meio de registros em vídeos. Letra B. É uma ação com característica teatral, porém possui interação do público, que gera um caráter totalmente imprevisível. Letra C. É uma ação com característica teatral, porém não possui interação do público, o que gera um caráter totalmente previsível, ao contrário da letra B. E letra D é uma ação que envolve apenas a música e é sempre apresentada em locais abertos e pode ser documentada por meio de registros em vídeo. Qual dessas proposições caracteriza, né, o conceito de happening? Lembrando aqui que essa expressão happening em inglês pode ser traduzida a grosso modo, né, de algo que está acontecendo. E se está acontecendo e tem caráter efêmero, então não fica muito difícil entender qual das alternativas vai ser a correta. Correto? Essa foi a segunda questão. Acredito eu que deu tempo de vocês registrarem. Vamos à próxima. Qual a diferença entre happening e performance? Porque existe uma diferença. As duas são bem parecidas, certo? Eu posso dizer que o happening é um tipo de performance, certo? Eu não posso dizer que performance vai ser um tipo de happening, porque aí uma vai carregar a diferença que puxa da outra. Letra A. O happening não necessita diretamente da participação do público, já a performance exige diretamente a participação do público. Letra B. A performance não necessita diretamente da participação do público, já o happening exige diretamente a participação do público. Aqui ele trocou, né, as premissas. Letra C. Tanto o happening quanto a performance, ou performance, são iguais. Apenas recebem nomenclaturas diferentes por terem sido criadas em locais diferentes. Será isso, gente? É a mesma coisa, aí um chama de um jeito, outro chama de outro, só porque foi feito em local diferente? Será que é desse jeito? E letra D diz que todas as respostas estão erradas. São 4 alternativas. Não acredito que todas estão erradas. Então, o que você vai fazer? Registra, faz uma pesquisa, dá uma pesquisadinha, certo?
aqui na própria aula é possível fazer isso. Se ficou com mais dúvidas, você pode pesquisar mais aprofundadamente depois. E aí perceba a diferença entre uma e outra, né, e marque a alternativa. Essa terceira é a terceira questão. E aí a gente, para fechar aqui a falar sobre arte efêmera, lembrando de alguns pontos. Ela é de vanguarda, uma arte contemporânea, de proposta inovadora e com parâmetros de reflexão e de criação de um conteúdo que traz uma crítica, certo? Ela tem um processo que dura o suficiente para aquela apresentação e de maneira futura só dá para ver de novo através de vídeo ou foto, certo? Enquanto na performance ela pode acontecer, essa efemericidade pode acontecer sem a participação do público, no happening é obrigatório que o público participe. Ok? Essa foi a nossa aula sobre arte efêmera. Muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!